Oi, gente, boa tarde. A gente está dando início no 8º episódio do MacubaCast, né, desse ano de 2023. E a gente tem nossa convidada muito especial, Mãe Cleide de Oxum, né, conhecida como Ialê, dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Tupinambá. E hoje ela vem para contar a sua história, né, que são 10 anos aí de vivência já dentro dessa religiosidade mais que maravilhosa. E a gente tem uma honra muito grande de ter a senhora aqui para contar um pouco da sua trajetória, como foi que a senhora conheceu a Umbanda, né? Essa religiosidade que vem transformando muitas vidas, essa religiosidade que vem trazendo muitas descobertas, né, para a gente e que a todo momento está nos ensinando. Né? É um prazer muito grande ter a senhora aqui para contar um pouco dessa história. Né, a senhora aí que já tem uma vivência divina, né, tem uma força muito grande, né, de transformações, né, e a senhora também foi, digamos assim, um ser que deu caminho para muitas outras pessoas, né, isso de forma direta ou indiretamente. E às vezes a gente, por estar dirigindo uma casa, a gente não consegue ter essa visibilidade. Mas, de fato, a gente transforma muitas vidas às vezes. Às vezes não, a gente transforma, né? E hoje a gente tem aqui, né? Boa noite, seja bem-vinda ao MacubaCast, né? Esse é o 8º episódio. E a gente inicia essa conversa. A senhora pode se apresentar, falar um pouco da senhora, seu nome, como a senhora gosta de ser identificada, um pouco do seu terreiro. Boa noite a todos e a todas. A honra é minha, né, de estar participando. Ele que é blogueirinho, como eu digo para ele, eu que não sou muito desse campo. Mas falar da Umbanda, né, do início, de como eu encontrei essa caminhada, é falar da descoberta da própria espiritualidade, né, dentro de mim. Que eu digo, a religião, ela meio que... ela aprisiona um pouco a gente, né? Mas a Umbanda, ela veio para me ajudar a despertar a minha espiritualidade, né? Uma liberdade, digamos assim, né? Não é a religião que aprisiona com dogmas fechados, mas ela faz com que você desenvolva aquilo que você já tem dentro de si, né? E eu me chamo Cleide, né? Sou professora, estou vindo do trabalho agora, direto para cá. E sou conhecida no meio espiritual, né, como Ialê, que esse foi o nome que eu recebi da minha iniciação dentro dessa caminhada. E as pessoas me chamam mais de Ialê do que de Cleide, na verdade. Né? Já virou o nome mesmo, já virou né? o nome mesmo, né? E é muito isso, né? A gente acaba adquirindo aquela identidade, né? Tanto dentro do terreiro quanto fora. Né? Verdade. As pessoas por aí é Ialê, não é Cleide, é Ialê. Né? E falar um pouquinho dessa caminhada, né? Eu digo que a Umbanda chegou de uma forma muito bonita, na verdade, né? Porque eu venho de passagem por várias religiões, né? Todas elas me ensinaram e me transformaram dentro daquilo que eu me permiti nessas religiões, né? Religiões evangélicas, religião católica, Centro Espírita, o Vale do Amanhecer, mas foi dentro dessa religião, na Umbanda, que eu me encontrei de fato. Agora, chegar até Umbanda, de fato, né, foi um percurso um pouquinho grandinho. Né? Uma longa trajetória. Uma longa trajetória, porque eu já tinha contato na minha própria família digamos, a pagelança cabocla, né? Daquela pessoa, das benzedeiras, das rezadeiras, que rezavam nas suas casas, ou então que tinha aquela cabana ali, né? Aquela casinha ali no fundo do quintal, para receber as pessoas, né? E desde da minha adolescência, né? Ou aborrecência, que eu tive contato com isso através da minha mãe mesmo, que ela incorporava, né? A gente não entendia muito bem. Na época era testemunha de Jeová também, né? Fui durante 11 anos. E eu não entendia todo esse processo, nem sabia como ajudá-la na época, né? Ela até cobra isso hoje em dia, né? E sempre que ela incorporava, eu saía correndo.
E eu lembro, assim, foi o que marcou mesmo da minha adolescência, nesse processo dela, né, de incorporação, que ela recebia, José Tupinambá, me lembro bem disso. Falava na língua mesmo, tupi, né? Tupi, quando ela recebia. Mas o que marcou mesmo foi uma entidade que ela recebia, de nome Caranguejinho, e eu ficava sempre com medo, né? Às vezes pulava até a janela. E ele uma vez apontou para mim e disse assim, não adianta tu correr, né? De fato, não adiantou eu correr, ele né? Já sabia qual era o seu caminho. Já sabia qual era a caminhada. E minha mãe me levava em rezadeiras e tudo mais, mas para conhecer mesmo a Umbanda, né, foi quando eu estava na universidade, né, fazendo o curso de letras, e tinha uma pessoa, né, que cursava junto comigo, que ela passou por uma experiência, né, que ela também era médium, né, e ela incorporou no local onde ela morava com outras amigas. E as amigas, por não entenderem, deixaram ela sozinha, né? E nesse meio tempo, a gente se conheceu melhor e eu passei a dar um apoio para ela também. E ela sentia assim, uma firmeza maior de chegar comigo, né? E dizer que a irmã dela, né, como dizia ela, né, que era uma médium muito apurada, ela recebeu Caboclo Rompimato, e que ele disse que tinha, na linguagem dele, né, que às vezes ele fala, depende de como a médium, né, a característica da médium influencia nisso, na incorporação, que tinha uma pessoa lá no escrivinhado, né, dela, que estava lendo 2 livros e que essa pessoa precisava de ajuda. E antes disso acontecer... Aí, esse, né, lendo os 2 livros era o quê? Os livros eram o livro e o livro dos espíritas, né? Dos espíritos. Porque na época o meu cunhado, né, ele veio de um centro espírita, então ele começou a me emprestar livros e eu comecei a ler. Li O Nosso Lar, né? Li outros livros também, né, que ele me emprestava, digamos assim. Só que antes disso, né, o curioso, isso é um fato muito curioso mesmo, eu tinha sempre sonhos, né, assim, que eu não entendia, né? Eu lembro de um deles que eu sonhei que eu estava na rua mesmo da casa da minha mãe, né, e mais adiante, e que eu via uma casa de cupim, e eu pegava uma enxada e começava a cavar aquela casa de cupim, né, e ali saía ossos humanos. E quando eu acordei de manhã, eu sempre contava todos os meus sonhos para minha mãe, né, e ela dizia, olha, alguém está fazendo um trabalho para ti. E disse, olha, fulana. Disse o nome da pessoa. Tá. Aí, quando a minha amiga veio e disse que a irmã dela tinha recebido esse caboclo, né, e que disse que eu estava precisando, né, de ajuda, aí eu também não duvidei. Ela perguntou se eu iria com ela, que era lá no ramal do Cumaru, passando 4 Bocas do Bonito, né, onde tudo começou. Onde tudo começou, né? Tudo começou. Aí, foi no dia do casamento da Socorro, né, da tua tia. E eu disse, irmã, eu não vou ficar no teu casamento. Aí contei para ela disse, não tem problema, você pode ir. E fui para lá. Eu lembro, eu cheguei à tardinha lá, né, à noite, quando eu fui deitar, a gente era uma casa pequena, como tu conheceu depois, né? Sim. E eu deitada, assim, numa esteira, assim, no chão da sala, que eram muitas pessoas, eram as famílias que trabalhavam, né? Eram 3 irmãs nesse local e os filhos e sobrinhos todos trabalhavam lá. Eu lembro que à noite, quando eu adormeci, aí eu vi aquele homem chegar e estender um pano verde sobre mim, né? E de manhã, quando o pessoal acordou, que a gente foi tomar café, eu falei desse sonho, né? Aí a dona Sueli, que era dirigente de lá, ela disse, olha, onde disse que ela era filha de Rompimato mesmo, foi ele que veio colocando a espada para proteger. Tá. Aí chegou a hora do trabalho, né? E os médios receberam, eu lembro que a irmã dessa minha amiga recebeu o caboclo Zé Raimundo. E ele trabalhou tudinho, me deu uma fita de presente e tudo mais, né? E fez a limpeza espiritual, né? E ele disse, olha, amanhã, quando você for lá para o seu escrivinhado, no caminho você vai encontrar uma pessoa. Ela vai sorrir para você. Foi essa pessoa. Sorria para ela também. Aí a gente veio embora à tardinha. Quando foi no outro dia de manhã que eu fui para a universidade, de fato, eu encontrei uma única pessoa. Essa pessoa sorriu para mim e eu sorri para ela. E era justamente a pessoa que a minha mãe tinha citado o nome, que tinha feito o trabalho.
E foi aí que a gente começou, né, a conhecer. Eu comecei a conhecer um pouco a Umbanda, porque lá, nesse local, eram 3 irmãs, né, que estavam à frente. Elas diziam que era o terreiro do seu Zé Raimundo, mas era uma mistura, né? Na verdade, era um centro espírita, né, porque tinha a mesa kardecista, né, encaminhamento dos espíritos, e tinha a parte que recebia os caboclos também, para dar o passe. Então digo, era tipo misturado, né? Não tinha assim, hoje é só os guias da espiritualidade, hoje é só os guias dos caboclos. Isso, era misturado, e era um trabalho muito bonito. Eu fiquei encantada, porque desde esse dia que eu fui para essa limpeza espiritual, eu não parei de ir, né? Então eu fiquei observando, foi lá que eu aprendi um pouco. A senhora passou quanto tempo lá, assim? Eu não, porque eu sou péssima de data, né? Mas eu acho que 1 ano, mais ou menos. Acho que foi isso, ou até mais. Que logo quando eu comecei a ir lá, né? Que eu fui acompanhar o papai, aí já foi nos momentos finais, assim, né? Foi, tá naquele acho que processo foi uns 2 anos. Nós fizemos 2 confraternizações. Então foram 2 anos, né? Foi, eu cheguei aí em uma. E era muito interessante, porque era uma casa pequena, né? Num sítio afastado, eu ia no caminho, passava uma fazenda, e tinha vezes que tinha 25 pessoas dormindo naquela casa. E ninguém se importava, todo mundo ficava ali alegre, né, com aquela experiência. Tinha lá, tinha a casa, né, onde as pessoas dormiam, tinha outro barracão onde aconteciam os trabalhos, tinha o garapé do seu Pena Verde, lembra, né? O garapé da Dona Jurema, que era antes, na mata. Então, é um local que até hoje eu tenho saudade daquela época, porque foi uma época de um aprendizado primeiro relacionado à Umbanda. Era uma mistura, mas já era um aprendizado. Sim. Ali eu aprendi com a Dona Sueli a encaminhar os espíritos, né? Como eu relatei uma vez, né? Deixei o irmão lá sozinho e saí correndo porque não sabia direito, era um processo de aprendizado. Então, a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo a descobrir, na verdade, a minha espiritualidade, o caminho que eu queria seguir, né? Antes da senhora ir para lá, a senhora tinha o conhecimento já ali daquela vivência, né, com a sua mãe, no caso da minha avó. Sim. Né? Mas a senhora não tinha algo bem mais a fundo, né? Era só algo de visão, assim, tipo, aconteceu isso, mas eu não sei o que significa, eu não sei como é, não sei quais são os processos e tudo. Né? Eu lembro, assim, né, que apesar de eu ter passado por várias religiões e que dizem, né, satanizam, demonizam a Umbanda e outras religiões que têm manifestação de espírito, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era testemunha de Jeová, que como a mediunidade lá não tem religião, né? Eu lembro sempre da manifestação dos espíritos. Eu lembro uma vez que o meu filho estava passando mal, né? E quando eu vi aquelas 2 mãos assim, né? No mosquiteiro, né? Na cama. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler, né? Pedindo ajuda para aquilo ali. E depois de todo esse processo passou, eu digo, realmente a mediunidade ela não tem religião, eles vão se manifestar independente de qualquer coisa, né? Eu conheci também uma pessoa, uma trabalhadora, que era a Dona Benedita, lá em Marituba, que tinha a casinha dela lá, né? Você já ouviu falar dela, né? Já ouvi falar. E eu lembro que quando eu fui lá a primeira vez, porque eu fui em busca de ajuda para um irmão meu, né, que estava passando por dificuldades, e me indicaram, eu fui lá. Aí eu pedi para ela me dar um passe, né? Sempre gostei disso. E ela falou logo no meu filho. Ela disse, perguntou se eu tinha filho, né? Eu disse que sim. Ela disse, teu filho, ele é um espírito de luz. E ele tá para fazer a passagem dele. Aquilo ali para mim foi, né? Porque eu não sabia lidar com isso, né? Porque ele tinha as limitações dele, era deficiente. E a partir dali, daquilo que ela me disse, e depois ter encontrado esse local lá, né? Lá no Ramal do Cumaru, com a Dona Sueli, as filhas e as irmãs dela, que também me ajudaram nesse processo dele, né? Houve toda uma preparação. Foi que eu li o livro Nosso Lar para me ajudar mais nesse processo, né? No caso, esse contato aí com essa senhora foi estar lá para a senhora buscar conhecer mais, né? Isso, exatamente. Mais a fundo e tal. Aí que eu conheci também, de fato, o que é um espírito obsessor, né? Que se manifestou de uma vida passada. E conhecer os médicos da espiritualidade que vinham e que ajudavam, né? E desse espírito que obsediava tanto o meu filho quanto eu, né? Depois que ele foi encaminhado,
a vida do meu filho mudou. Ele não teve mais nenhuma crise, né? Que ele tinha que contrair o corpo. Então, todo esse foi um caminho que me levou, né, a chegar onde eu estou hoje. Só que existe outro, né? São vários caminhos. Para chegar a um terreiro de Umbanda mesmo, né? Foi na universidade, o primeiro passo também, né? Porque desde quando eu comecei o curso de letra, eu queria falar sobre os tupinambás, sobre a etnia tupinambá. Aí a pessoa, mas já não existe mais, é uma língua que não existe mais, mas eu queria, né? E quando eu falei... Não me interessa, eu quero isso. E quando eu falei com a professora Cristina Caldas, né? Eu disse, professora, é possível? É sobre isso que eu quero falar, sobre isso que eu quero escrever, sobre essa etnia. Ela disse, é possível sim, Cleide. Aí ela me encaminhou para outra pessoa que foi minha orientadora, que foi a professora Tabita Fernandes, né? E só que eu disse que eu não queria escrever só sobre a religiosidade. Da UFPA de Bragança, né? Isso, eu não queria escrever só sobre a religiosidade, sobre a cultura, sobre os costumes dele, sobre a guerra que tinha também, sobre a história dele, né, histórico, antropológico, linguístico. Eu não queria só isso. Como eu lembrei que a minha mãe recebia José Tupinambá, eu queria escrever sobre eles, né, eles em espírito, como era que eles estavam se manifestando na contemporaneidade, né? Aí foi que a professora Cristina conheceu o professor Reinaldo também, Vidal, que trabalhava na UFPA, e ele tinha uma irmã que tinha um terreiro lá em Ananindeua, na Cidade Nova, né? Aí ela entrou em contato com ele, para ele falar com a irmã dele, pedir permissão para que eu fosse lá no terreiro conhecer um pouco mais. Que, inclusive, o mestre, né, que comandava a casa lá era o pai José Tupinambá. Né? Olha. Tá. Aí ela deu permissão. Aí um dia eu fui para lá, para a casa do teu pai, e nós dois fomos andar atrás desse terreiro. A gente não encontrava, porque a gente disseram que o nome do terreiro era Cuia Verde. E a gente andou e não conseguia, foi próximo da rua. A gente conseguiu encontrar um centro espírita, mais ou menos com um nome parecido, mas a gente não encontrou. Aí depois entrei em contato com elas de novo, né? Aí foi que deram o endereço e eu fui. O teu pai, né? E a mãe pequena do terreiro, a Cleia, né? Fomos. Acho que a gente chegou lá no terreiro umas 3 horas. Ainda estava fechado. Eu vi um monte de roupa vermelha estendida lá fora, né? Na corda. E eu fiquei... Aquilo já me despertou, né? Vermelhão, que é isso? Vermelhão, que é isso? E para completar, era um dia de gira de Exu. Ainda. Chegar logo para impactar. Eu nunca tinha ouvido falar em Exu, né, nem em Pombogira, não, nunca tinha ouvido. E as pessoas sempre diziam, olha, um local que bate tambor, esse local é errado, né? Aí batemos lá, ninguém atendeu. Depois chegou uma senhora lá, né? E a gente falou com ela, ela disse, mas está muito cedo, o trabalho começa às 5 horas, mas vocês podem entrar, né? Aí eu conversei, expliquei que eu estava ali por conta da pesquisa, né? Que eu queria saber sobre os tupinambás, né, manifestados dentro dos terreiros de Umbanda, como é que se dava isso, já que eles não existiam mais na matéria, existiam só em espírito. E ela disse, olha... Quem pode te passar essas informações é a dirigente, a zeladora do terreiro, né, que é a Thelma Vidal, só que ela ainda não chegou. E isso foi chegando gente, era imenso lá, né? E foi chegando e foi lotando. E eu fui observando tudo, né? Achei tudo muito bonito. E até que ela chegou, né? Thelma e a dona Regina, né, que tinha me atendido, e lá, Thelma, essa daqui é a pessoa que está fazendo a pesquisa. Aí ela me levou dentro do terreiro, em cada parte do terreiro, e foi me explicando, né, ali. E tinha um quadro bem no centro, que justamente era de Pai Tupinambá, né, recebendo a Mansi. Eu acho que era do seu 7 Encruzilhadas, se eu não me engano. Eu não me lembro bem direito, né? Tá. Aí ela me explicou, olha, José por conta da catequização, e Tupinambá por conta do indígena mesmo que ele era, né, da etnia Tupinambá. Aí a gente passou por frente do altar ali, né, central de Pai Oxalá. Aí eu escutei as maracas tocarem. Aí eu olhei para trás, não vi ninguém, né? Eu disse para ela... Isso ainda não tinha iniciado o trabalho, não, mas não já tinha assistência, já tinha todo mundo. Muita assistência. Aí eu disse para ela, eu escutei maracas tocarem. Ela disse, eles estão te dando as boas-vindas, né?
Aí eu já fiquei assim, né? Aí ela foi, me explicou tudinho, o trabalho já ia começar, porque ela chegou logo em cima da hora. Aí eu me sentei lá. Rapaz, quando começou a tocar os atabaques, né? Acho que quando começou, poeira. Tem isso. Aí eu disse, meu Deus, só na minha mente, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Que eu lembrei, né? Toca tambor é ruim, é mal, né? Faz maldade. O que é que eu tô fazendo aqui? Aí, mas na mesma hora eu fechei meu olho, mas eu estou aqui com muito respeito, né? Aí ela recebeu a cigana, né, que eu não sabia o nome na época, e os médicos todos começaram a receber um processo bem bonito, né, bem bonito. E quando ela recebeu essa cigana, ela foi lá, riscou os pontos, né, no chão, abriu os portais, né, que agora eu entendo que era isso que ela fazia. Aí, de repente, lá vem ela na minha direção. Ela disse, olha, eu só vim falar com você porque eu sei que você está aqui com muito respeito. Yeah. Tinha lido a minha mente, né? Uhum. Aí, eu, do outro lado, tinha outros médicos que ainda iam receber, né? E tinha uma senhora lá que ficava me olhando. Eu digo, mas por que essa mulher está me olhando desse jeito, meu Deus? Ficava assim, né? Eu olhava, a mulher estava me olhando. E aquilo, isso a médio, né? Isso, a médio. E aquilo já estava me agoniando já, né? Aí, depois, ela recebeu. Era a cigana Madalena. Aí começou o trabalho. Quando eu pensei que não, ela atravessou, já incorporada, né? Atravessou lá para a parte da casa de Exu. Quando ela veio de lá, ela veio com a mão cheia de pétalas de rosa e jogou sobre mim. Olha. Me deu um pouco de vinho. E quando foi para o atendimento, né? Justamente foi com ela, né? Com a dona Madalena. Aí ela disse assim, até que enfim eu consegui te trazer aqui. Te tirei da beira do abismo. E foi me falar, né, que muitos espíritos me acompanhavam, só que não era no sentido bom, né? Uhum. Que eu precisava de ajuda. E foi falar que ela me acompanhava nas encarnações e tudo mais. E a partir daquele trabalho foi paixão, foi amor à primeira vista ao mistério de Exu.